Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de banco de dados. Hoje a gente vai falar sobre ACID, Commit, Rollback e transações. Afinal, o que é uma transação em banco de dados? A transação ela vai simbolizar uma unidade de trabalho que é executada dentro de um SGBD. Tá? Ela geralmente representa uma alteração em um banco de dados. Tá? Para o SGBD, a transação ela é uma unidade única de trabalho, uma unidade lógica, um único comando de trabalho ou um conjunto de comandos que vai se transformar num único bloco transacional para que seja gravada uma alteração no banco de dados. O exemplo mais claro que a gente costuma dar e vai estar mais próximo do dia a dia de vocês é uma transação bancária, uma transferência bancária. Quando a gente tira o dinheiro de uma conta e envia esse dinheiro para outra conta, ok? No banco de dados é o que? Você deduz o valor do saldo de uma das contas e acrescenta esse valor no saldo de outra das contas. São alterações diferentes, em tuplas diferentes de uma tabela do banco de dados, mas uma única transação. É a saída do dinheiro da conta A e a chegada na conta B, tá? É preciso que as duas coisas aconteçam para que essa transação, esse bloco de trabalho, seja considerado válido. E em cima disso, a gente vai trabalhar os conceitos de ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, tá? Ela tem que ter as quatro, ok? Vamos à primeira. A primeira delas é a atomicidade. Trata-se esse trabalho, essa transação, como algo indivisível, como algo atômico. A transação, ela tem que ter todas as suas operações executadas em caso de sucesso ou em caso de falha, nenhuma das operações acontece. Como eu disse, a gente deduz o saldo de uma conta e acrescenta o saldo em outra conta, tá? Esse é um bloco de operações. Se alguma delas falhar, eu não posso considerar essa transação como completada. Por quê? Eu considero ela como atômica. Por isso eu disse que a gente considera como se fosse tudo como um só. Então, após o término da transação, você vai rodar dois comandos que nós vamos aprender mais sobre eles daqui a pouco, que são o commit para concluir, on rollback para voltar atrás e desfazer o que foi feito, tá? Como eu disse antes, o exemplo da conta é o mais palpável, o que é mais comum de aparecer, tá? Então vamos lá. A gente tem a conta A gente tem o processamento de algum valor que vai para a conta B. Ali a figura acabou ficando em cima da primeira linha, né? Então a gente pensa nessa transação como o caminho completo de uma conta para outra, tá? Não pode acontecer qualquer falha nesse caminho, porque senão eu tiro o dinheiro da conta A, não coloco ele na conta B, e aí eu tenho um dinheiro perdido, que a gente não sabe onde foi parar, ok? Então é algo atômico. As transações também têm que ter consistência. A consistência é assegurar que o banco de dados vai estar no estado válido. Ao se realizar uma transação, o banco ele tem que passar de um estado válido, funcional, operativo, para um outro estado válido, funcional, operativo, tá? Vamos pegar um exemplo. Opa, foi. Vamos pensar em duas tabelas se relacionando, tá? Vamos pensar aqui a tabela lá no nosso projeto que a gente estava trabalhando, em todas as aulas, o empregado e o dependente, tá? Quando você tenta inserir o dado de uma tabela em outra, tá? Então eu tento inserir um dado na tabela dependente, eu tenho uma chave estrangeira na tabela empregado, tá? Se acontecer de nesse meio de caminho da inserção eu apagar esse empregado que está ligado a esse dependente, eu não vou ter consistência na informação. Então eu vou ter uma falha na gravação e isso não vai acontecer.
O estado da operação vai ser realizado com falha, tá? E assim o que acontece? Eu não gravo o dependente e eu mantenho a consistência do meu banco de dados, ok? Para que tudo corra da forma correta. As transações têm que ser isoladas. O isolamento vai garantir que as transações possam rodar simultaneamente e independentemente. Muitas vezes, num banco de dados grande, um banco, por exemplo, eu tenho muitas transações rodando em um banco, em uma instituição financeira. Mas vamos pegar um exemplo um pouquinho menor aqui, um exemplo mais simples. A gente está comprando um ingresso de cinema, tá? A mesma pessoa, enquanto está naquele processo de compra do ingresso do cinema, ela pode estar tentando comprar a mesma cadeira. Eu e o Zé, lá em outro bairro ou em outro lugar, podemos estar tentando comprar a mesma cadeira. No caso, a gente está mostrando a H12 aí. A gente tem duas transações isoladas rodando e a que se concluir primeiro compra essa cadeira. Na hora que essa segunda tentar concluir, ele vai avisar, ó, essa cadeira não está mais disponível. Essa é uma transação isolada, ele vai pedir para voltar atrás e você comprar, selecionar outra cadeira para que você compre. Se essas transações rodassem simultaneamente, o que ia acontecer? Eu ia comprar a cadeira e o Zé ia vir em cima e ia comprar a mesma cadeira. Íamos ficar praticamente os dois com a mesma cadeira. Por isso a gente tem que ter o isolamento da minha transação. A durabilidade da minha transação, ela vai garantir que logo depois que eu efetivar, que eu completar a minha transação, em caso de falha ou que o sistema caia, tem um problema de energia, tem um erro de rede, os dados que existem, que foram gravados, eles não vão deixar de existir. Então as transações já finalizadas são gravadas na memória, não volátil, como HD, por exemplo, e eles vão estar sempre disponível. A gente garante que não vai haver falha. O que eu gravo se mantém. Então a gente passou aí pelos 4 conceitos que a gente tem no ACID. A atomicidade, a indivisibilidade, tá? A consistência, que é eu conseguir gravar aquela informação, que aquela informação seja consistente, que eu mantenha a minha integridade relacional, tá? O meu isolamento, que garante que as minhas transações rodam isoladamente uma da outra. E a durabilidade, que garante a persistência do meu dado assim que ele é gravado, tá? A transação propriamente dita. Eu digo que na ausência de falhas, as transações, elas são completadas. A transação, ela é completada com sucesso. Porém, uma transação nem sempre pode completar sua execução por algum motivo. Algo pode impedir que essa transação termine, tá? Que haja uma mudança, vamos supor, no exemplo da transferência da conta bancária, tá? A minha conta tem R$1.000. Eu tenho 2 pessoas acessando a mesma conta ao mesmo tempo. E aí, as 2 pessoas, no mesmo momento, transferem R$1.000 para outra pessoa. Então, eu tenho uma pessoa transferindo R$1.000 aqui e uma pessoa transferindo R$1.000 aqui. Eu tenho 2 transações. Elas são isoladas, eu estou garantindo meu princípio ACID. Mas eu só tenho R$1.000 na conta. Eu tentei rodar essa aqui, fechei. Essa aqui, na hora que chegou no meio do caminho aqui, eu vi que não tem saldo mais. O que eu faço? Eu desfaço essa transação. Ela não acontece, porque do nada o saldo dela ficou negativo. Ou, por exemplo, mesmo que eu tenha saldo, a outra conta deixou de existir. A gente não encontrou a conta naquele momento. Eu preciso retornar. Eu não posso deixar uma informação, por assim dizer, no limbo, tá? Então, para isso, a gente diz o quê? Quando eu tenho que retornar, voltar uma transação revertida, ela é chamada de rolled back. Ou uma transação executada, ela foi committed, ou comitada, como a gente costuma aportuguesar a palavra. Ah, você comitou a transação? Sim, ele gravou a transação, ele persistiu essa transação no banco de dados, tá? A transação, ela tem, ali acabei de perceber que tem um erro de digitação, mas vamos lá. Ela pode ser ativa, que é o estado inicial da minha transação, tá? Ela pode ser parcialmente confirmada, ou seja, após as últimas instruções vão sendo executadas, ela está parcialmente confirmada,
ela é falhada, e aí é onde está o nosso erro de digitação, o failed. Depois que se descobre que uma execução normal não pode continuar, ela é falhada. Ela é abortada, atenção que tem uma diferença do falhada, algo não deu certo, para o abortada, eu parei, eu reverti do nada. Não quero mais gravar essa informação. Eu fui e abortei isso. Ou ela é confirmada, ou comitada, como eu disse antes, quando a gente conclui essa transação. A gente tem um gráfico aí mostrando, a transação ela é ativa, ela passa parcialmente confirmada, ela está rodando, e aí ela pode ser confirmada ou falhada, e logo depois abortada, tá? Por padrão, o MySQL, que é o que a gente está trabalhando, ele inicia uma sessão para cada nova conexão que você cria. Ele trabalha com sessões. Então eu posso estar conectado na mesma base de dados com dois gerenciadores de SGBD diferentes, o PHP MySQL e o Workbench, tá? E ele sempre inicia essa conexão com um auto-commit, ou seja, eu não preciso dar um commit depois de rodar uma transação, depois de fazer uma inserção, porque automaticamente ele comita essa transação. E aí a gente tem o quê? Para rodar, trabalhar corretamente com transações no MySQL, a gente desabilita essa confirmação automática com esse comando, um set autocommit para 0. Ou a gente reativa a confirmação automática, a gente seta o autocommit para 1, tá? Essas instruções, elas vão fornecer o controle das nossas transações. Então, o que acontece? Comandos básicos. A gente vai estar um start transaction, no MySQL start transaction, para iniciar a transação. Eu digo para ele, olha, eu vou começar uma transação agora. Eu vou começar a rodar comandos transacionais. Ou eu dou um begin. Assim que eu termino de rodar todos os meus comandos transacionais, eu tenho que dar um commit para poder confirmar, ou eu tenho que dar um rollback para reverter o anterior e cancelar as minhas alterações. Vamos usar a mesma base que a gente estava trabalhando antes nas outras aulas e vamos rodar um conjunto de comandos para a gente testar a questão do commit e do rollback, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um set auto commit, commit igual a 0, beleza? Então, ó, deixa eu limpar aqui o meu console, ó. Então ele já falou, ó, eu desativei o auto commit, beleza? E aí eu vou dizer para ele que eu vou iniciar uma transação, tá? E eu vou inserir uma informação. Então eu vou dar um start transaction e eu vou inserir lá na minha tabela empregado um empregado, tá? Com matrícula, nome, CPF, salário, o ID do órgão e o ID do cargo. É o matrícula 9999, é o Osvaldo, ele tem esse CPF, o salário dele é 3.256, o órgão dele é o 3 e o cargo é o 2. Eu vou selecionar e vou rodar. Ó, ele rodou. Se eu pedir para rodar um select na minha tabela de empregados, o que vai acontecer? Eu vou encontrar lá o Osvaldo. A informação tá lá, mas ela ainda não tá gravada. Então o que acontece? Se eu chegar e der um comando rollback, dei um rollback, ó. Ele deu um rollback. Eu volto o meu select novamente. Quando eu volto o meu select novamente, o Osvaldo já não está na minha tabela. A outra opção que eu posso fazer a mesma coisa de novo. Eu vou falar, ó, eu vou iniciar uma transação. Eu vou inserir. E aí, dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou dar um commit. Não, tudo bem. Vamos fazer a seleção passo a passo. Eu vou iniciar, eu vou inserir e eu vou selecionar. Vamos lá, ó. Eu iniciei e inseri, tá? Eu rodei um select na base, ele me mostrou o Osvaldo. E agora, ao invés de voltar atrás, eu vou comitar a minha informação. Agora ele gravou. Se eu der um select de novo, eu tenho o Osvaldo lá. Se eu der um rollback vazio, o que acontece? Eu dei um rollback vazio, sem nada. Não tinha transação nenhuma rodando. Ou seja, ele vai dar rollback em algo que não existia, porque eu não tinha transação. E essa transação é importante exatamente para a coisa acontecer. Vamos tentar, por exemplo, iniciar uma transação. Olha só, vamos lá. Eu vou iniciar a transação e eu vou inserir na empregado o Osvaldo. Só que ao mesmo tempo que eu estou inserindo
o Oswaldo não é empregado, eu tento fazer o que também? Eu vou tentar dar um insert into na dependente, tá? E aí, quais são as informações que eu tenho do dependente? O ID do dependente, e no certo. A data de nascimento, o nome do dependente e a matrícula do empregado. Ó, é importante lembrar, a matrícula do empregado é a minha chave estrangeira nesse caso aqui. E aí eu vou ter que colocar um ID de dependente. Vamos pôr um ID de dependente mais longe para garantir que a gente não vai pegar um ID perdido, né? A gente vai... E aí o importante para esse caso específico, para a gente não esquecer, para não ter esse erro perdido por aí, eu tô numa única transação. A minha transação, como eu tinha dito, ela é ACID. Eu garanto para vocês, né? A gente tem a garantia que essa transação ela tá junta, ela tá rodando ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu estou garantindo que ela está rodando ao mesmo tempo, eu garanto que esse conjunto aqui é uma mesma transação, tá? Então vamos colocar uma data de nascimento, 1999, mês e o dia, vírgula, o nome, dependente, vamos colocar um nome de dependente, Juliana, tá? E a matrícula do meu empregado, que é a do Oswaldo, que é a 99999, ok? Então o que acontece? Eu tenho a transação. Se eu tentar rodar só uma inserção, o que vai acontecer? Ele vai ter uma chave quebrada, né? Acho que da última vez eu derrubei essa chave, né? Tô com o índice quebrado. Não, mentira, o Oswaldo está lá na tabela, desculpa. Tem que apagar o Oswaldo, por isso que ele gerou. Vamos pegar aqui e vamos apagar o Oswaldo. Vamos vir aqui na dependente. Vamos apagar a Juliana. Delete. Vamos aplicar aqui, aplica. Vamos lá no Oswaldo, no empregado, né? Vai lá e apaga o Oswaldo. Aplica, ok. E aí se eu tento rodar e inserir um dependente, ele tem um problema de chave, ó. Ele não deixou eu inserir o meu dependente. Por quê? Porque eu não tenho empregado ligado a ele. Então eu vou iniciar a transação, vou inserir o empregado e vou inserir o dependente. O que ele vai acontecer, ó? Ele vai permitir que a coisa aconteça. Se eu testar e ver a tabela empregado agora, ó, ele tem o Oswaldo e a minha tabela de dependente tem a Juliana. Eita, não, peraí, eu gravei uma informação errada. Deixa eu abrir um outro SQL para não perder aquela ali. Eu abri uma transação errada. Eu vou dar um rollback. Voltei. O que acontece comigo? Na hora que eu tento ver, eu não tenho mais a Juliana. E agora eu não tenho mais o Oswaldo. Ah, não, a minha informação é válida. Eu ponho um commit no final. Rodei. Comitei. Persisti a informação. A informação do meu dependente, ela tá lá agora. O meu empregado, ele tá lá agora. O que acontece na hora que eu der um rollback agora? Não volta mais nada. Tá? Então, o rollback e o commit estão para garantir essa integridade e garantir os nossos princípios ACID. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.